Pedro, ele voltou antes, né, dos outros jogadores. Parece que o homem está interessado, né, está querendo esse ano. A gente, sabe, teve aquele problema no passado, né, dele tá treinando mal, o Felipe Luiz vir expor, né, aquilo, e na minha opinião, o Felipe Luiz estava certo, e parece que agora o Pedro, ele realmente quer, né, fazer acontecer, quer se tornar, né, um atacante importante para o Flamengo aí nessa temporada. E, assim, com essas especulações aí que o Flamengo estava buscando Caio Jorge, buscando Marcos Leonardo, tentando um outro atacante para ser sombra dele ali, né, cara? A gente sabe que ele vai querer, de qualquer forma, não perder essa vaga aí de titular absoluto do Flamengo. Nosso 9 aí, né, referência. O que você tem a dizer sobre isso, Luciano? Assim, você está feliz com esse retorno do Pedro, que, né, voltou antes, voltou hoje já, né, em vez de se apresentar dia 12, ele voltou antes, já realizou atividades no Ninho do Urubu, já está fazendo toda a preparação dele já antecipada. E, assim, o que você acha disso? Queria que você comentasse se realmente o Flamengo deve investir em algum nome de peso aí para ser sombra do Pedro, ou isso pode abalar um pouco ali o ambiente, de repente ele não gostar tanto e talvez, né, querer fazer aqueles mimimi que ele fazia antes e tal. O que você acha, Luciano? Eu achei muito importante esse retorno dele antes, né, até porque ele precisa realmente aprimorar mais a parte física. Boa parte da temporada, principalmente no final da temporada, ele estava ausente, né, estava machucado, ficou muito tempo fora, retornou até no final da temporada, mas eu acho que ele fez muito bem. Ele está mostrando foco, né? Está mostrando foco, interesse, vontade, dedicação, seriedade, profissionalismo. Eu acho isso muito importante. Futebol ele tem. Futebol, eu vejo o Pedro como o melhor centroavante da América do Sul, disparado. Melhor centroavante hoje até do futebol brasileiro, né? Se bem que tem aquele Igor Thiago, né, do Brentford, né? Tá batendo vários recordes lá na Premier League, lá, só tá perdendo na artilharia pro Haaland. Mas, assim, o Pedro já está há alguns anos, né, muito bem. O ano retrasado ele já vinha muito bem, se machucou. Ano passado ele vinha muito bem, se machucou. É um jogador, até porque também por ser ano de Copa do Mundo, né, Andinho? Ele sabe que ele tem vaga nesse time. Essa seleção brasileira, ela não tá fechada ainda. Eu acho que tem vagas em aberto, né? E se o Ancelotti for realmente com pombo, cara, eu sinto que não vai ser muito bom para o Brasil, não. Se ele quiser realmente assistir no pombo, pela experiência, porque já tem disputado Copa, por estar jogando a Premier League, mas eu acho que temos outros centroavantes aí, outros atacantes, outras opções de jogo aí, e o Pedro com certeza é uma delas. O Pedro, aqui no futebol brasileiro, ele sobra, já disputou a última Copa do Mundo, né? Então ele sabe que ele tem chance, então é muito importante. Eu acho que essa questão do Flamengo buscar outro centroavante, eu acho que isso é totalmente normal, cara. O Pedro é o nosso único atacante que faz gols, que tem esse faro de gol, cheiro de gol. É o único jogador do elenco do Flamengo com essas características, né, de centroavante nato, né, centroavante típico, né, aquele homem de área, goleador, finalizador. Nossos outros atacantes são atacantes de recomposição, recompõem, marcam muito, ajudam muito, são velozes, mas faro de gol, assim, é o Pedro. Então é importante que o Flamengo, querendo ganhar todos os títulos novamente, tem um outro jogador que faça gols, um outro jogador do nível do Pedro, ou até melhor, para disputar com ele mesmo. E eu acho que ele não tem que ficar chateado com isso, não, porque se ele for se ele tiver esse sonho, almejar um dia jogar, por exemplo, num grande clube europeu, ele não vai ser o único centroavante do elenco, não vai ser o único bom nessa posição, nessa faixa do campo. Então ele vai ter vai ter concorrência, vai ter outros jogadores de altíssimo nível. E assim se constrói um grande time, né? Vários jogadores de altíssimo nível. E a disputa ali dentro, interna, tem que ser grande. Tem que jogar quem está melhor. Ninguém deve jogar com o nome, não. Então, acho que ele não tem que ficar chateado, não tem que ficar aborrecido, ele tem que fazer o que ele está fazendo, se dedicar. Dedicação, profissionalismo, raça, vontade. Futebol ele tem. Se o outro que vier for melhor que ele, aí paciência, né? Mas assim, ele, mesmo se viesse o Caio Jorge, se ainda vir o Caio Jorge, eu acho meio difícil, depois a gente vai até falar sobre isso. Em alguns momentos pode até jogar o Caio Jorge junto com o Pedro. Não é nenhum absurdo isso. O Caio Jorge também não tem aquelas características assim, tão de o homem de área, aquele 9 típico, aquele cara que não sai, aquele cara ali da área para finalizar. Ele pode jogar de outras formas. Tanto que o Felipe Luiz quer muito ele, né? Justamente por essa parte dele se movimentar muito, ele não é aquele centroavante tão fixo. Então, em alguns momentos, pode até jogar os dois juntos. Então, é todo mundo treinar, se dedicar para estar bem. Não tem que se preocupar com o Flamengo. Claro que o Flamengo vai buscar grandes jogadores para todas as posições que
que tiver essa carência, né? E é isso aí, a concorrência. Time grande, elenco grande, time que vai brigar, vai disputar tudo, tem que ter vários bons jogadores em todas as posições. O Paulo, parece que o Cruzeiro, aí, a informação que a gente teve de última hora aí, parece que o Cruzeiro está fechando, né, com o Gerson, ou parece que já fechou. Na sua opinião, você acha que isso pode ajudar o Flamengo? De repente, a gente sabe que já estava meio que, assim, já esfriado bem essa situação aí com o Caio Jorge, o Flamengo já deve estar buscando outros nomes também no mercado, mas você acha que talvez o Gerson indo para o Cruzeiro, né, uma verba alta lá, isso pode de alguma forma de repente fazer o Flamengo ter alguma chance de voltar às negociações do Caio Jorge, ou isso não tem nada a ver, o Cruzeiro está com dinheiro, não quer saber de negociação? Cara, vou ser bem sincero para você, eu acredito que não. Eu acredito que essa vinda do Caio Jorge para o Flamengo, só uma pessoa poderia fazer com que isso acontecesse, que é o próprio Caio Jorge. E parece que ele quer vir, mas ele não quer se indispor com o Cruzeiro. Eu acho que o que o Cruzeiro tá fazendo com essa compra do Gerson, a não venda do Caio Jorge, é dar um recado pro mercado. Ele tem condição, ele quer montar um time bom, ele quer brigar por título. E tá fazendo, né? Porque Gerson, vários problemas que a gente pode falar, eu já falei aqui, não faz falta pro Flamengo, não é uma opinião minha, fato. Ele foi embora campeão da Libertadores em 22, ele foi embora campeão brasileiro da Libertadores em 21. Mas é um puta de um jogador, de melhor meio-campista do Brasil, mas eu acho que isso não muda. O Cruzeiro não vai vender o Caio Jorge pro Flamengo, a não ser que chegue no valor que ele queira, e o Caio Jorge não vai fazer força para vir. E eu entendo todos os lados, tá? Você não falou do Pedro. Cara, porra, o Flamengo precisa de um jogador, não é segredo para ninguém que o Felipe Luiz não é que não goste do Pedro, mas não é o jogador do estilo que ele gosta. Mas, porra, é uma merda pro Pedro. Se colocar no lugar do Pedro. O Pedro jogou a Copa em 22, o Pedro quer jogar a Copa esse ano. Um treinador não vai pedir para dar 30 milhões de euros num jogador para deixar ele no banco. Então, se o Caio Jorge vier, o Caio Jorge iria vir para ser titular. Se fosse para ser titular, em alguns momentos ele pode jogar com o Pedro, mas não vai ser em todos os momentos. Então, ele começaria como titular e o Pedro no banco. O Flamengo hoje tem as pontas muito definidas. Eu acredito que o Samuel Lino vai ser titular na esquerda, porque é um ano de ano passado foi um ano de aprovação. Ano passado foi um ano dele retornando, até ele acostumar com o Brasil. Esse ano eu acho que é a esquerda dele. O Plata é um cara que o Felipe Luiz gosta muito na direita, junto com o Luiz Araújo. Então, que ele não quis se desfazer de nenhum dos dois. E o Cebolinha nessa de vai, fica, tá aí, também vai ter chance para a esquerda. O Carrascal é o Coringa do Felipe Luiz, joga em todas as posições ali, tanto na direita quanto na esquerda, meia, falso 9. Então, vai acabar sobrando ali para o Jorge ser titular e o Pedro reserva. Então, eu entendo essa volta do Pedro antes. Ele deve estar com, querendo muito já começar a temporada bem. Começou a temporada bem, começou fazendo gol. Isso pode até esfriar o interesse do Flamengo em um outro centroavante, o que o Rodrigo falou. Poder esperar para o meio do ano, que no meio do ano o mercado europeu abre e o Flamengo vai ter mais oportunidade. O que eu acho que o Flamengo tem que ter em mente? O brasileiro esse ano para a Copa do Mundo na 18ª rodada. Então o Flamengo precisa ter no mínimo um reserva para o Pedro. Que não pegue esses 30 milhões e gaste no titular, mas que pegue um dinheiro e gaste pelo menos no reserva. Porque ano passado, graças a Deus, tudo deu certo, mas o Flamengo sentiu muita falta de um centroavante. Mas vou voltar para responder a sua pergunta, que a gente vai falar sobre isso ainda. Eu acho que o Cruzeiro não vai vender o Caio Jorge para o Flamengo, o Cruzeiro não quer vender o Caio Jorge para o Flamengo, ele quer dar um recado para o mercado mostrando que ele tem dinheiro também, e o Caio Jorge não vai forçar essa saída. E, cara, para mim, estão fazendo uma tempestade no copo d'água. O Flamengo tem o direito de fazer a proposta, o Cruzeiro tem o direito de recusar, e o mercado é isso. Simples. Como deve chover proposta para o jogador do Flamengo, o Flamengo recusa. Como o Flamengo deve fazer proposta para um monte de jogadores que recusam. O próprio Vitão, o Flamengo teve para fechar com o Vitão ano passado e não conseguiu. Fechou esse ano. O futebol é assim, o futebol é um ciclo. E para mim, o que está pesando para o Caio Jorge hoje é a questão do... A gente viu com o Tite, né? O Tite gosta de centroavante, tanto que ele pediu o Chico da Costa do Mirassol. O futebol, ele é foda. O Caio Jorge se encaixa totalmente no jogo do Felipe Luiz e o Pedro se encaixa totalmente no jogo do Tite. E o Caio Jorge vai ficar com o Tite e o Pedro vai ficar com o Felipe Luiz. Simples.
Muito bem, Paulo. O Rodrigão, na questão do Bruno Henrique, você acha que o Bruno Henrique esse ano vai tentar novamente ali buscar brigar posições nas pontas, né, como ele vinha jogando antes, que ele jogava de ponta esquerda ali, mas a gente sabe que o Lino e o Cebolinha estão assim, fortes na posição ali. Você acha que o Bruno Henrique vai tentar isso ou ainda vai ficar ali de opção caso o Pedro não venha jogar? O que você acha? Então, ano passado ele andou reclamando aí. Reclamando não, comentou, né? Que ele queria jogar na ponta, falou que não era centroavante, tudo. Aí, assim, mas teve que jogar, porque o Pedro machucou, né? Aí não teve jeito, teve que jogar. Então, eu acredito que ele queira disputar a posição na ponta. Só que, assim, eu acho que o Bruno Henrique, se eu não me engano, vai para 35 anos já, né? Então, é um jogador que eu acho que pode ser importante ainda, mas, assim, a gente não deve contar mais o Bruno Henrique titular. Se ele for, beleza. Se ele for, é porque está jogando muito. Assim, mas é um cara para ter no elenco ali, para entrar, ajudar, sabe? Se ele começar a jogar muito, vai ser titular. E o campo vai falar, né? Então, eu acredito, Andy, que ele queira jogar pela ponta, né? Se o Flamengo não conseguir um centroavante aí nesse início de ano, aí eu acho que o Felipe Luiz vai deixar ele ali disputando com o Pedro a posição, né? Em relação até ao Pedro, o Luciano comentou e o Paulo, eu vi isso também, uma notícia falando que o Flamengo quer 2 jogadores mais ou menos no mesmo nível para cada posição. A ideia é essa, né? Então, assim, é muito jogo que vai ter, muita partida na temporada, então acaba, acho que e tem que rodar o time mesmo, então acaba todo mundo jogando, cara. Eu acho que o Pedro não tem que se preocupar com isso, não, ele tem que jogar bola. O Pedro jogando bola é difícil ser barrado, cara. Até o Bruno Henrique, aliás, o Felipe Luiz não gostando muito dele, mas se ele tiver, um campo arrebentando, eu acho que não tem como barrar, entendeu? Só que assim, ano passado ele sofreu com contusão grave, mas o pouco que ele jogou, exceção no final do ano, pouco tempo que ele jogou bem, né? Assim, os poucos jogos ali, ele fez aquele gol de elástico, sabe? Então o Pedro é um cara diferenciado. Você tem que saber armar um time para saber jogar com ele também. É um cara que prende a bola, às vezes precisa também prender a bola no ataque. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter jogadores de como é que fala? Características diferentes. Um centroavante com a característica do Pedro e, de repente, um centroavante mais móvel, igual o Felipe Luiz gosta. Eu não acredito que o Felipe Luiz seja assim, não. O Pedro vai ser reserva sempre. Eu acho que cada jogo ele vai jogar ali, dependendo do time, ele vai escolher um cara mais móvel. Dependendo do jogo, ele vai com o Pedro, característica ali do Pedro, para prender a bola. E o Pedro bem, se ele voltar bem, fica difícil parar o Pedro, cara. Assim, deixar ele no banco direto, assim, fica complicado, né? Muito bem. Fala aí, Luciano, você queria concluir o comentário do Rodrigão, hein? Rapidinho. Cara, eu penso da seguinte maneira. O Felipe Luiz, realmente, ele gosta de atacantes rápidos, atacantes móveis, atacantes de recomposição, que marque a saída de bola do adversário, que volte para recompor. Enfim, tudo bem, é um estilo de jogo mais moderno, ele não gosta daquele homem fixo e tal. E o Pedro é aquele centroavante típico, aquele centroavante, aquele homem de área, aquele goleador. E geralmente o jogador com essas características, ele não se movimenta tanto, ele não volta tanto, ele não recompõe tanto. Até fisicamente não é uma característica dele, ele não tem essa explosão, essa intensidade física que esse tipo de jogo do Felipe Luiz exige, né? Mas o Pedro, assim, ele é muito acima da média, muita coisa. Então, assim, como o Rodrigão disse, eu também não acredito que ele vai determinar, ele vai ser reserva. Eu acho que vai variar, como o Rodrigão falou aí, de jogo para jogo. Vai ter jogo que, de repente, o estilo de jogo do Pedro vai ser melhor para o Flamengo, ele prende mais a bola, segura mais a bola ali e tal. Vai ter jogo que um outro atacante que vier, né, que tem essa característica de mais movimentação, de melhor recomposição, de marcar melhor a saída de bola do adversário, de voltar mais e tal, vai ser mais útil para o Flamengo.
E são muitos jogos, né, cara? Muitos jogos. A nossa expectativa é que seja uma temporada tão longa e desgastante quanto a do ano passado, porque a gente imagina que o Flamengo brigando por tudo, né, de novo. Então são muitos jogos. Acho que dá para todo mundo ali mostrar seu trabalho da melhor forma possível. E quem quiser almejar a seleção tem esse direito de almejar a seleção, sim. Eu acho que é por aí. Muito bem, Luciano. Rapidinho aqui. Pode falar, Paulo. Ô, Luciano, mas também tem aquilo, cara. Você ter um Pedro no banco, colocando um jogo ou outro também, é muito ruim pro treinador, né, cara? Porque é aquele cara que a torcida já começa, começou o jogo, o Pedro tá no banco, meu irmão, a torcida já começa criticando. Vai ser então, até o próprio Felipe Luiz, assim, cara, é uma gestão de elenco muito difícil você ter um cara do peso do Pedro no banco. E eu entendo que você tá falando isso, que tem espaço para todo mundo jogar. Mas eu ainda acho que, de todas as formas que o Felipe Luiz gosta de jogar, o Pedro é uma das últimas opções. Às vezes eu vejo, cara, foi o Fla-Flu que ele fez o gol, foi algum jogo que o Pedro não chegou a entrar naquela época, daquela briga que eles tiveram, que o Felipe Luiz chegou a pôr o Plata, estava na ponta, ele colocou o Plata de centroavante, depois ele trouxe o Bruno Henrique para centroavante. Cara, o Felipe Luiz, para mim, faz muito o que o Tite fazia com o Gabigol. Mudando totalmente, que eu acho que a fase do Pedro é muito melhor, mas, cara, ele prefere fazer várias coisas do que colocar o Pedro. Mas eu concordo plenamente com você, a temporada é muito grande, tem espaço para todo mundo jogar. Só que o cara do nível do Pedro já entrar sabendo que ele é a terceira, quarta opção do treinador é foda. Porque eu falo terceira, quarta opção porque eu não sei se vocês têm essa mesma visão. O Flamengo hoje é Arrascaeta, Carrascal, um ponta esquerda e um centroavante que não é o Pedro. Aí as opções do Felipe Luiz é sempre, ele troca o Carrascal de lado, joga o Carrascal para a esquerda, aí joga o Plata, vamos supor, joga o Plata de centroavante, aí joga o Luiz Araújo na direita. Ou ele joga o Carrascal para a direita, o Bruno Henrique para a esquerda. Então, parece que durante o próprio jogo, o Felipe Luiz tenta várias coisas para depois ele colocar o centroavante. Igual contra o PSG. Contra o PSG, ele trocou os 4 ali entre eles. Teve uma hora que foi um para a ponta, um para a outra, um para o meio, para depois ele colocar o Pedro, com ressalvas que o Pedro vinha de lesão, isso tudo. Mas eu, se eu pudesse escolher, antes de gastar esse dinheiro no Caio Jorge, vou falar até uma coisa que, fora, eu acho que o outro foi contratado para fazer apostas boas. Ele fez o Juninho, errado. Mas, cara, era tentar trazer um cara com as características que o Felipe Luiz quer, mas será que não consegue achar uma... Pô, não é aposta, né, cara? Mas um cara um pouquinho mais barato. Porque, porra, tu pagar 30 milhões no Caio Jorge, que pra mim é um jogadoraço, tá? Só que, pô, o Caio Jorge fez uma temporada boa. O Caio Jorge foi bem no Santos, foi pra Juventus, Franzione, voltou, foi bem. No estilo de jogo do Léo Jardim, e aí? 30 milhões de euros num cara que, porra, a gente não sabe como é que vai ser. Mas... vamos ver, tomara que se trouxer, se ele vier, que ele acerte ou esteja errado. Eu só queria falar um... Vai lá, Rodrigo. Posso falar? Então, eu acho o seguinte, cara. Eu penso um pouquinho diferente de vocês em relação ao Pedro. Não sei se o Luciano vai pensar igual. Eu acho assim, eu estou tentando lembrar aquele jogo do 3-2 contra o Palmeiras, que é um Maracanã? Jogo Maracanã, ele escalou o Pedro, cara. Então, escalou, pô, sim. Eu acho que assim, se o Pedro fizer... Lógico, o Pedro não vai correr igual o Caio Jorge. Isso aí, a própria... igual o Luciano falou, a compleição, o estilo físico dele não cabe isso. Agora, ele pode melhorar essa parte do jogo dele. E eu acho que ele estava começando a fazer isso. Ele já estava marcando saída de bola e tudo. Então, se ele estiver bem fisicamente, eu acho que o Felipe Luiz põe mais ele sim, cara. A não ser que o Flamengo contrate um centroavante melhor que ele, que é difícil também achar. Por exemplo, eu não acho o Caio Jorge melhor que ele. Rodrigo, é esse o ponto para mim. Eu acho ele um bom jogador. Eu acho ele um excelente jogador, pode dar certo. Eu tenho medo, porque, igual o Paulo lembrou, foi uma temporada só. Uma temporada boa. Então, assim, eu acho que é muita grana o cara, uma temporada só, o Dimba foi bem, aquele Josiel fez gol pra caramba, entendeu? Às vezes o cara desencanta, começa a fazer gol,
Não estou comparando, não. Estou dizendo assim, será que ele vai repetir isso? Então é muita Acho que grana. até o Val Baiano foi bem uma temporada. O Val Baiano, então, tem muito isso com centroavante, né? Aquela temporada o cara, porra, bate no cara e entra a bola. Mas o Caio Jorge, eu acho ele bom, entendeu? Só tem medo, eu não sei se ele vai repetir. Eu acho que é muito pouco ainda a amostra, né? Mas assim, ó, eu acho que vale a tentativa. Não eu acho por esse valor, eu acho muito caro. Acho muito caro. Mas se conseguir, vou torcer para o cara ir bem. Só que eu acho que assim, o Pedro, essa temporada agora, se ele estiver bem fisicamente, eu acho que o Felipe, o campo vai falar. O Felipe, ele não gosta muito do Pedro, mas o Pedro está se esforçando para fazer o que ele quer, na condição que ele consegue ali. E, pô, ele está metendo gol a roda, pô, eu acho que ele joga, cara. Eu acho que ele joga bastante. Tem um outro jogo, às vezes um jogo fora, aí ele põe mais esse cara móvel, com um jogo de Libertadores fora, assim, uma semifinal, ele põe esse cara para marcar mais, entendeu? Então, acho que ele vai revezando, cara. A ideia do Flamengo, eu acredito que seja, o Flamengo vai tentar a tríplice coroa, cara. Se vai conseguir, não sei, é difícil. Nenhum time conseguiu ainda, que é Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. A ideia do Flamengo, eu acho que é essa, cara. É tentar ganhar essas três. Então, tem que ter jogador. E é o que vocês comentaram, essa questão gestão do elenco, né? Eu acho que o cara, quando vem jogar no Flamengo, ele já sabe, cara. Foi, porra, o Flamengo é um jogador bom. No Brasil, na América Latina, o cara já sabe, porra, ali eu tô indo para ser campeão. E assim, eu sei que eu não vou jogar sempre. Mas assim, se eu jogar bem, eu posso ganhar a posição. Eu acho assim, o cara prefere disputar a posição, talvez não jogar todos os jogos e ter muito mais chance de ser campeão do que pegar um time que vai ser titular absoluto, mas ele vai chegar ali em quinto, quarto, entendeu? Às vezes, chegar lá embaixo, né? Então, assim, quando o cara vem com o Flamengo, eu acho que ele já vem com essa ideia, talvez eu não jogue muito, mas ali a minha chance de ser campeão é grande. Ganhar uma Libertadores, por exemplo, Cebolinha começou a jogar bem no final da temporada, né? Os últimos jogos ali, entrando bem pra caramba. O Cebolinha estava sumido. Aí, depois, de repente, começou a jogar. Levantou a taça lá, Libertadores. Entendeu? E jogou o Mundial também, né, Rodrigão? Entrou bem nos jogos do Mundial também. Exemplo, porque o Rodrigão tá falando do Scarpa. O Scarpa teve chance de vir pro Flamengo, não quis vir, porque sabia que não ia jogar. Sempre, né? Ele iria disputar a posição ali, de repente, assim, uma reserva do Arrascaeta. Ele preferiu retornar para o Atlético. Em relação ao que o Paulo disse, eu compreendi totalmente o pensamento dele, porque em outros momentos o Felipe Luiz optou por várias outras opções, tendo o Pedro bem, o Pedro estando bem, ele preferiu várias outras opções do que colocar o Pedro. Entendeu? Imagina você ter um jogador que custou, sei lá, 30 milhões de euros. Entendeu? Então a chance, assim, realmente, o Flamengo traz um jogador nesse valor, assim, e tendo as características que o Felipe Luiz gosta, que é essa mobilidade, essa maior intensidade física, movimentação. O Pedro sabe que talvez ele perca um pouco de espaço, mas eu acho assim, ainda assim, eu acho que a temporada é muito longa, vai ter espaço, vai ter tempo para todo mundo ali mostrar seu melhor trabalho. Então, galera, mas eu acho, em relação a isso que o Luciano falou, eu acho que o Felipe Luiz também mudou um pouco o pensamento dele. Até eu, assim, eu era um pouco crítico dele, eu achava ele meio teimoso. Mas na reta final, depois daquele Fla-Flu que ele perdeu, ele começou a mudar. Assim, ele só não botou o Pedro porque o Pedro estava fora. Sim. Assim, ele tinha umas convicções que ele começou a mudar um pouco. Então, exemplo, o Cebolinha. Ele começou a botar mais o Cebolinha, começou a botar mais jogadores, fazer mais testes ali. Então, eu acho que ele viu, depois daquele jogo, ele viu e fez, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu posso perder o campeonato. E ali, eu parei até de criticar ele, porque ele começou a fazer as coisas que a maioria da torcida estava falando. O Cebolinha ele botava no finalzinho do jogo, outro jogo. Até o Juninho ele botou na final, cara. O Juninho que nunca entrava, né? Que a gente falava, tem que testar para saber se o cara é bom. O cara tem que jogar, né?
Mas foi para aquela da superstição, né? Que caralho, o Juninho. Vocês estavam lá, o Luciano não estava, o Rodrigão. O Juninho entrou, ele, primeiras 2 bolas, ele dominou com a mão, pô. Foi falta as primeiras 2 bolas dele no jogo. Foi coisa de maluco. Assim, Porra, meu irmão, que isso? Ele começou assim, botar uns caras que ele não estava botando, não tava. Ele tinha aquele pensamento dele, pô, era plata, e, porra, E Rodrigão, o Flamengo tem uma coisa que é muito, muito surreal, né? O Cebolinha dado como morto. Final de temporada, o Cebolinha ressurgiu. Se a gente vê hoje, Cebolinha, Cruzeiro quer, acho que o Fluminense sondou, Grêmio sempre quis. É uma coisa que eu costumo falar sempre. Uma coisa que atrapalha o Flamengo e ajuda é o quê? Cara, se a gente for fazer 5, 6 titulares do Flamengo hoje, sinceramente, o Cebolinha é titular em 16 times do futebol brasileiro. O Luiz Araújo titular em 16, 17 times do futebol brasileiro. O Pedro, se for reserva do Flamengo hoje, o Pedro é titular 19 times do futebol brasileiro. Um deve ser, talvez, no Palmeiras ou no Cruzeiro. No Cruzeiro hoje seria por causa do Tite. Então, isso que o Rodrigo tá falando, é uma escolha muito difícil para o jogador. Porque ele pode estar no time que é favorito, só que ele olha para outros times e ele fala, cara, eu jogaria ali. O próprio meio-campo do Flamengo hoje aí. Porra, a gente tem um Saúl, que é reserva aqui pela qualidade de titular em vários times. O Everton Araújo, que a gente critica muito. O Grêmio quer, seria titular lá. Pô, Plata não preciso nem falar. E, cara, para ser breve, a zaga reserva do Flamengo hoje, Danilo e Vitão, titular para mim da maioria dos times do Brasil. O Flamengo hoje é isso. Os laterais também, né, o Paulo? Você vê aí o Ayrton Lucas, o Vinha que foi embora, né? Vinha foi pro River Plate agora. Também seria titular aí em 90% dos times aí. E Andinho, muita gente criticando essa saída do Vinha aí, mas, cara, prefiro muito mais emprestar para um time argentino do que ver o Vinha num Fluminense, igual o Vinha tinha sondagem, no Santos, jogando bola sendo titular, porra. Pelo amor de Deus. Mas não vai jogar contra o Flamengo, mas, porra, vai dar uma zebra aí. Santos disputando título do Flamengo, exemplo. Porra, melhor mandar pra Argentina, porra. E até porque o River... O River nem tá na Libertadores. Nem tá na Libertadores. Importante, então, Rodrigão. Assim, bem lembrado isso aí, Rodrigão. Bem lembrado. E uma coisa que vocês estavam falando... rapidinho, Rodrigão. Uma coisa que vocês estavam falando que igual o Rodrigão falou, que achava o Felipe Luiz meio teimoso. E depois parece que ele veio realmente mudando esse pensamento e tal. E até lançando o Juninho em alguns jogos aí das finais aí, jogos importantes. Agora, eu achei que fez falta ele lançar o Juninho um pouco antes. O Juninho realmente vestir a camisa. Tiveram assim, o Flamengo acho que teve algumas oportunidades de colocar o Juninho em alguns jogos, e o Flamengo já ganhando e tal, desse jogo decidido, e ele não colocava o Juninho. O Juninho ficava comendo banco ali até morrer. E assim, nas finais, precisou do cara e lançou o cara assim, meio que na orelhada. Meio que na sorte, vai dar certo, não vai e tal. Eu achei que isso aí fez um pouco de falta, fez um pouco de diferença para ele estar mais confiante nesses jogos que ele entrou decisivos aí. Ô, Rodrigo, você queria concluir alguma coisa aí? Vai lá. Depois eu falo. Pode falar, Paulo, pode falar. Depois eu... Não, só para falar isso do Andinho, que eu concordo com ele do Juninho, mas eu vou fazer uma defesa ao Felipe Luiz. Andinho, pelo que me parece, cara, parece que eles, nos primeiros treinos, eles já viram que o Juninho era muito ruim. Eles desistiram do Juninho de uma forma absurda, cara. Cara, o Flamengo pagou 30 milhões do cara, o Felipe Luiz tentou colocar ele, o Juninho é um cara que eu bato palma porque ele tem sorte. Gente, o Juninho fez o gol do título. Flamengo e Deportivo Táchira, o Flamengo só classificou porque ganhou de 1-0 lá com o gol dele. Flamengo e Sport, o jogo tava 1-1, ele entrou, ele fez um gol que ele não sabe como. A bola bateu nele e entrou. Então até sorte ele tem. Só que, cara, eu imagino que no treino ele não devia conseguir fazer nada. Porque o Juninho era a última da última opção do Felipe Luiz. Porra, cara, e o Juninho é aquele cara, não sei se você vê assim, que você olha, parece que ele é gente boa, dedicado, mas, meu irmão, ele não botava o Juninho de jeito nenhum, cara. De jeito. Deve ser aquele cara que ele virou pro Boto e falou, Boto, errar é uma coisa, que a gente fez sacanagem. Ele não tem nível pra nada. Coisa de... E parabenizar o Boto. Conseguiu empurrar os 30 milhões de ferro em alguém. Isso que botou no Pumas, né? Do México. Pumas, vendeu bem, cara. Vendeu bem. Pô, vendeu bem.
Ô, Paulo, e só lembrando, o Fla-Flu do estadual também, primeiro jogo, foi gol dele. Ele fez o gol do título, do Carioca. Fez gol do título, já. Não, e o segundo jogo, ele entra, o Flamengo tem 2 gols anulados, que são 2 jogadas dele. Isso. 2 jogadas Que dele. ele não faz uma falta no Thiago Silva. Dá a bola, eu acho que o Plata faz o gol, depois ele vai no fundo, dá uma pro Michael faz o gol, pô. Isso Até aí, sorte ele O tinha. Hernani Brocador que deu errado. Que a gente tinha outras opções, senão ele jogaria, cara. Ele tava com sorte em alguns jogos, e eu acho que em alguns jogos ele tinha, assim, eu não via ele com essa ruindade toda que você vê, não, Paulo, de verdade. De repente, como você falou, o Felipe Luiz, o Boto, o time todo lá. Mas, cara, tinha jogo que eu achava que ele entrava, por exemplo, melhor que o Plata. E muita gente gosta do Plata, o Felipe Luiz mesmo ama o Plata marcador, corre e tal. Mas tinha jogo que eu achava o Juninho entrava. Mas deixa eu te perguntar. Fazia mais que o Plata no jogo todo. Quais são as características do Juninho que você vê assim? Cara, um cara muito esforçado, isso aí o Plata também é. Um cara muito esforçado. E eu acho que ele tem o faro de gol muito melhor que o Plata. Ele faz a marcação-pressão, ele ataca bem o espaço, ele é tudo que o Felipe Luiz quer. É grandão, ele sobe bem na área, ele cabeceia, ele pula. Foi isso que eu achei. Ele é tudo que o Felipe Luiz quer. Ele tinha tudo para ser o jogador do cara. Tudo que o Felipe Luiz quer do Caio Jorge, ele faz. E o Felipe Luiz não colocava ele. Então eu ficava pensando assim, ele só pode no treino não conseguir. Porque o Felipe Luiz é um cara que, vou falar sinceramente, vejo muita gente criticando o Ayrton Lucas. Mas, gente, eu acho o Vinha melhor que o Ayrton Lucas. Mas, porra, o Felipe Luiz tá treinando todo dia com os caras. Se o Felipe Luiz prefere o Ayrton Lucas ao Vinha, alguma coisa ele tem, porra. Alguma coisa no treino acontece, ou é contusão do Vinha, para não jogar, porque, pô, beleza, a gente como torcedor entende tudo. Mas, cara, quem tá no treino todo dia é o Felipe Luiz, pô, o Felipe Luiz tá vendo acontecer, entendeu? É muito fácil a gente falar, mas o Vinha é melhor. Cara, o Vinha rompeu o joelho 2 vezes, meu irmão. Talvez chega no treino, o Vinha não consiga jogar, não consiga acompanhar os caras. Talvez o Vinha chega no treino, pega o Luiz Araújo pela direita, ele na esquerda, o Luiz Araújo deite nele. Aí talvez o Luiz Araújo vai pegar o Ayrton Lucas e não cria nada. O Felipe Luiz fala, pô, peraí. Não dá pra eu priorizar. Um outro aqui, cara, o Everton Araújo, não gosto, tá? Mas, pô, meu irmão, sempre quando o Everton Araújo entra, no comecinho ele comprometia, fazia umas merda. Cara, é sempre nota 6. A torcida do Flamengo, que é o quê? Que é um volante em reserva para ser nota 10? Então vai ser titular. Pô, o Everton Araújo entra, cara, o Grêmio quer dar 5 milhões de euros no Everton Araújo. Tu vai comprar um volante por 5 milhões de euros aonde? Vai ser reserva. Deixa o moleque no elenco, velho. Vai jogar um jogo ou outro só, pô. Mas tem que ter um substituto pro Jorginho. Pode falar. Eu fui um que, porra, critiquei esse moleque pra caramba, assim. Eu também, pô. E eu achei que ele melhorou, cara. Eu achei que ele melhorou, assim. Hoje ele é um jogador muito... Então, assim, a gente pensa, como ele é um cara novo, né? Um cara forte, e você vê que ele sabe jogar. Só que ele às vezes ele se perdia ali, mas é um cara que pode evoluir muito mais ainda. Tá em evolução, né, digamos assim. Sobre isso que eu vou falar. Essa última partida do Flamengo, jogou o time sub-20, mais o Michael e mais o Everton Araújo contra o Mirassol. Lá na casa deles lá, foi o quarto colocado no campeonato, tal, time forte, time bom. O Everton Araújo me surpreendeu muito. A gente sempre falou aqui, criticava ele e tal. Eu até elogiava pela raça, vontade. Lembrava das finais da Copa do Brasil ano passado, que ele foi muito bem nos jogos contra o Atlético Mineiro. Embora ele sempre desse uns vacilos. É garoto novo, ele tá jovem, muito novo. Né? Jogar no Flamengo é difícil, né? A camisa pesa 1 tonelada. É complicado pra caramba. Mas, cara, eu reparei, o jogador que eu mais notei ali nesse jogo contra o Mirassol, observei muito o Everton Araújo nesse jogo, como ele tem melhorado, como você falou aí, Rodrigão, como ele tem evoluído. Em questão de saída de bola, no passe longo, quer dizer, ele está arriscando mais, ele se sentiu mais à vontade, ele não ficou só aquele volantão destruidor, marcador, porque ele é forte, porque tem corpo, tal, destrói e toca do lado. Destrói, toma uma bola, toca do lado, aí pega e erra um passe, aí pega e compromete. Cara, ele foi totalmente diferente, muito confiante, saída de bola melhorou, passe longo, lançamento, eu acho que ele está evoluindo. Ele está evoluindo. Você falou do centroavante do Brentford. Como que é o nome dele? Acho que é Igor Thiago. Cara, esse moleque tava no Cruzeiro
há 3 anos atrás. O moleque era do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro odiava o moleque. Aí você pega um moleque desse e você vende, aí depois você pega, contrata um de 25 anos que já tá maturado. Esse cara, não sei se vocês lembram, aquele André Luiz do Flamengo, o ponta, novinho, jogava até ano passado, tá em Portugal agora. Um que era rápido. Cara, Ele, tá indo pro Benfica. ele tinha características parecidas com a do Bruno Henrique. Do Bruno Henrique. Cara, tá indo pro Benfica. O moleque tá indo pro Benfica, tá em Portugal, tá indo pro Benfica. Ele encheu o nosso saco. Uma moleque tinha 19 anos. Aí eu falo, cara, empresta pra um time de Série B pra pelo menos o moleque jogar, o moleque errar, o moleque, porra, escutar a torcida vaiar. Mas aí a gente pega o moleque, a gente quer que o moleque entre no lugar do Jorginho e faça o que o Jorginho faz. É foda também. Aí a gente quer que o João Vitor da base entre no lugar do Léo Pereira e faz o que o Léo Pereira faz. No lugar do Danilo, porra, meu irmão, o Danilo com 19 anos devia fazer merda pra caralho. O Léo Pereira com 24 anos, quando ele chegou no Flamengo, a gente queria matar ele, pô, porque ele só fazia merda. Foda, cara. O próprio Wesley aconteceu isso, né? Pô, falei com o Andinho, falei com aí, Andinho. O Wesley. O Wesley queria matar ele, até quando ele saiu. Mas é um jogador que tá evoluindo ainda. Evoluiu muito. Rodrigo, eu falei com os caras esses dias. O Wesley tá jogando de ponta esquerda, cara. Olha aí, cara, a evolução. Ponta esquerda. O treinador da Roma gosta de fazer o que o Felipe Luiz faz. Que o ponta esquerda dele joga com o pé trocado. Pra poder jogar por dentro. Ele joga com 3 zagueiros, aí o ponta esquerda dele tem que ser direito. É o Wesley, pô. Porra. Evolução do moleque. Tem feito gols lá em Roma, jogado bem. Barcelona, eu acho que já andou sondando, né? Não sei se Real Madrid time maior, assim. Esse moleque vai longe ainda. Vai. Bom, provavelmente vai pra Copa, né, Rodrigão? Provavelmente vai pra Copa, né, o Wesley? Eu acho que ele vai estar na Copa, sim. Será? Os dois, Danilo e ele. Vou pegar o cara coringa, né, que pode estar na lateral direita, ainda pode ser ponta, pode, de repente, cobrir uma outra posição. O pessoal tá pedindo, já vi em programa esportivo, o pessoal pedindo esse centroavante aí que vocês falaram aí. O Ancelotti aí. O Ancelotti levar esse cara. Pô, ele só tá atrás do Haaland na Premier League em número de gols, né? Tá batido o cara deve ser bom mesmo. E joga no Brentford, né?